Olá, meus caros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gostaria hoje de te convidar a uma meditação que é de suma importância. Um dos motivos para o homem contemporâneo ficar preso, ver os seus desafios e não conseguir vencê-los é por uma falta de um conceito, principalmente. Esse conceito eu quero te entregar hoje. O conceito do que é arete. Mas não só isso. Eu vou te falar como é a vida de um homem sem arete, a vida de um homem com arete. Claro que eu vou te explicar o que é arete em primeiro lugar e como desenvolver isso na tua vida prática. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo porque é muito importante para o YouTube reconhecer que você gosta desse conteúdo e poder entregar isso para mais pessoas. Então dá like, né? Se inscreve aí que isso ajuda pra caramba o canal a crescer, é claro. E eu gostaria de te ajudar a entender principalmente o porquê que esse conceito é tão importante. Perceba o seguinte: muitos homens querem vencer os seus desafios, então de certa maneira até conhecem aquilo que os está frustrando, né? Está causando frustração à sua vida. Então, por exemplo, cara, eu sei que eu preciso acordar mais cedo, eu preciso deixar de ser preguiçoso, ou eu não quero mais assistir tanta pornografia, etc, né? Então, várias coisas ali que eu sei que estão fazendo mal à minha alma, à minha personalidade, estão fazendo mal ao meu caráter, estão fazendo mal à minha vida no final das contas e eu gostaria de vencer aquilo. Até aí tudo bem. Porém, perceba que muitos homens não conseguem fazer isso, não encontram a força interior para poder fazer isso. E no final das contas, isso muitas vezes acontece porque esses homens não abraçam o espírito necessário para atingir essa finalidade. Então eles até desejam isso, eles até querem vencer os seus desafios, mas não desejam o suficiente. Eles ainda não abraçaram uma mentalidade de arete, de desenvolver uma vida de excelência. Então é isso que é primeiramente necessário para que eu possa enfrentar essa batalha. Apenas um desejo bobo de vencer os meus obstáculos, quer dizer, então eu vejo um filme, por exemplo, Senhor dos Anéis, e vejo um personagem que eu admiro muito como o Aragorn, e vejo a sua magnanimidade, né, o seu poder, a sua força. Apenas o desejo de ser parecido com Aragorn não é o suficiente para me transformar em alguém parecido com ele. Não é o suficiente para me mover a vencer os obstáculos, para me tornar magnânimo também. Então, apenas esse desejo fraco, meio com falta de meditação, com falta de reflexão, com falta de intimidade, não é capaz de me fazer atingir esses grandes fins que eu gostaria de atingir. Então aqui eu gostaria de trazer um conceito que, se bem desenvolvido, se bem meditado, se bem trabalhado interiormente, pode te gerar a força necessária para poder chegar lá. E esse é o conceito de arete, que significa nada mais, nada menos do que excelência. E não é tão diferente do termo de virtude também. Então perceba o seguinte: nós estamos falando de uma mentalidade de alguém que quer desenvolver arete, ou seja, alguém que gostaria de desenvolver uma vida excelente. E o que isso aqui muda? Muda tudo na vida de um homem. Por quê? Hoje em dia nós temos uma sociedade que ela prega principalmente o hedonismo, né, que é a busca dos prazeres, a busca de uma vida plena em prazeres. Então o que é uma vida boa? É uma vida onde eu tenho o máximo de prazer possível com o mínimo esforço. Então percebam que o hedonismo ele bate de frente com esse conceito de arete, é completamente o contrário. Porque se eu gostaria de desenvolver excelência, eu não estou em busca de conforto. Percebam como isso é um contraste absoluto? A partir daqui, a bússola que rege a minha vida, ela muda de direção. Então, se até então eu estava buscando só prazer, só a falta, né? A busca pelo máximo prazer e mínimo desconforto, uma vez que eu procuro excelência, muda um pouco os fatores que vão me fazer tomar as decisões. Então eu não decido mais pelo eu gosto ou não gosto. Eu começo a decidir pelo é bom ou não é bom, devo ou não devo. Percebam que isso aqui muda completamente a figura da vida de um homem. É quase como se, em comparação simbólica, deixasse de ser um menino ou uma criança, porque a criança é normal ela agir no gostar ou não gostar. Hoje mesmo,
o nosso filho José Miguel, né? Ele gosta muito de comer pão com abacate de manhã, né? Pão com abacate amassado, lá a gente faz um abacatinho com limão e não sei o quê. E aí não tem abacate na segunda-feira, porque minha esposa faz compra na segunda-feira à tarde. Então, geralmente, segunda-feira de manhã não tem abacate. E aí, na hora que ele viu que não tinha abacate, ele ficou muito bravo. Ele falou, cara, vou jogar o prato na parede. E a gente falou, não pode fazer isso. E a gente entende que você esteja frustrado, mas você percebe que ele ficou muito desbalanceado, assim, por não ter o abacate. Ele perdeu o seu eixo, ele queria jogar o prato na parede, quebrar tudo, porque não tinha abacate. Então percebam que a criança ela é assim, algo me causou um desconforto, então ela sai do seu eixo. E o homem maduro não é assim. Ele tanto não é assim que ele, em primeiro lugar, ele não sai do seu eixo quando algo não acontece da maneira como ele gostaria, assim como ele não vai apenas em busca dos seus prazeres. Se ele não deveria, tudo bem que abacate é saudável, né, mas poderia ser um brigadeiro, por exemplo. E aí eu posso falar não pro brigadeiro, mesmo tendo o brigadeiro, mesmo podendo comer o brigadeiro, porque eu não tô gordo, não tô com diabetes, não tô com nada, mas eu digo não ao brigadeiro, porque eu estou afastando esse prazer de mim. Percebam que o adulto maduro, ele tem essa capacidade, enquanto o adulto imaturo, ele é simplesmente um escravo do seu aspecto sensível, das coisas que lhe dão prazer. Então percebam que nesse sentido, a maioria dos homens contemporâneos que seguem o hedonismo, que é o que a gente estava comentando antes, são escravos. São escravos dos seus prazeres, dos seus gostos. E sim, você pode perceber que você pode se encontrar nesse caso, em vários sentidos. Olha o que eu falei lá no começo. Eu gostaria de vencer a pornografia, vencer a preguiça, vencer a ira, e não consigo. Então eu sou um escravo dessas coisas, eu sou um escravo desses pecados, desses vícios, né? E a vida do homem sem arete é essa. É a vida do escravo, é a vida do homem imaturo, a vida do homem que apenas busca o que o seu sentido quer e se ele não consegue entregar, ele fica nervoso, fica irritado, querendo jogar pratos na parede. No fundo, uma vida que não é digna de ser vivida de certa maneira. Sócrates tem aquela frase famosa, né, que uma vida não meditada não é uma vida digna, não vale a pena ser vivida, algo assim. E isso é muito verdadeiro, é como se realmente fosse um desperdício da vida humana. Por quê? Porque você não está vivendo de acordo com a máxima capacidade da sua vida humana. É como se você recebesse um Porsche, um carro de luxo, e você andasse sempre com o freio de mão puxado e, sei lá, numa cidade toda esburacada, quer dizer, você não consegue desenvolver o que aquele carro foi feito para entregar. É a mesma coisa aqui, então você é um ser humano que tem um potencial gigantesco de ser inteligente, decidir bem, de desenvolver virtude, de ser forte e realmente conseguir fazer as coisas difíceis, né? E o que é isso então? Isso é arete. É a busca da excelência. Então, se eu tenho um Porsche, é eu querer utilizar esse Porsche da melhor maneira possível. Então, numa estrada lisa, uma estrada que seja reta, contínua, boa de dirigir, onde eu possa acelerar o meu carro e tirar dele o melhor potencial. Então, no fundo, é buscar a excelência do maior potencial humano que você possa ter, da tua alma, da tua vida. E é claro que isso, por consequência, Aristóteles traz isso, né? Ele conecta isso a uma felicidade. Então, por que será que nós vivemos ao mesmo tempo que a sociedade que mais tem prazeres e facilidades, quer dizer, nós temos iFood, ar-condicionado, nós temos segurança, de certa maneira, nós temos um mundo de facilidades para adquirir informação, hoje em dia nós temos carro para poder ir para os lugares, e ao mesmo tempo a sociedade mais triste que já pisou na face da Terra. Então quer dizer, será que essa busca pelo hedonismo não está sendo um tiro no pé? Aristóteles explica isso, né? Através disso que eu estou falando, que é o arete. O arete é essa busca pela excelência que ele consegue conectar com a felicidade. Porque uma vez que eu estou buscando o máximo potencial da minha humanidade, daquilo que eu sou, então é como se eu pegasse uma cadeira e eu usasse ela como alguma coisa que não é feita para cadeira, né? Como se eu usasse ela para poder subir e trocar uma lâmpada. Então a cadeira não é feita para isso. Dá para ver claramente que eu estou usando ela de maneira indigna. Por quê? Porque ela foi feita para eu poder sentar, para eu poder estudar, para eu poder fazer, né, alguma coisa assim. Então é muito claro que a dignidade de cadeira ela é atingida quando eu sento nela e fico em repouso.
Perceba que uma escada, pelo contrário, dá pra ver que ela foi feita para eu subir e conseguir trocar uma lâmpada da melhor maneira possível. Quer dizer, ela vai me levar mais alto. Eu não vou ter que ficar, né, com aquela coisa meio sem jeito, assim, porque a cadeira não é tão alta. Então percebam que cada coisa tem uma dignidade de uso. E o homem não é diferente. Então, quando eu dignifico a natureza de homem, vivendo nesse máximo potencial, então a partir daí eu posso alcançar a felicidade. É aqui que mora a eudaimonia para os gregos, né? Que é essa felicidade plena. Quando eu vivo como um humano, tomando boas decisões, buscando a excelência e me desenvolvendo, aí sim eu consigo chegar à eudaimonia, que é a felicidade humana, plena, verdadeira, não eufórica. Sabe aquela felicidade de você ir no rodízio de sushi, que você fica muito eufórico, muito doido, e aí você come tanto, tanto, tanto que você começa a passar mal, e aquela felicidade passa super rápido, em 40 minutos, agora você está passando mal, querendo vomitar. Não é esse tipo de felicidade que o prazer sensível traz. Ou o homem que é viciado em pornografia, que fica muito oriçado, e no momento que ele atinge ali o gozo, ele se sente muito mal, né? Se sente podre, assim, nossa, que sensação horrível de ter feito isso aqui de novo. E percebam que essa é a felicidade do mundo sensível. Ela é muito eufórica e cai muito rapidamente. A eudaimonia, essa felicidade plena que eu te falo, é diferente. Ela não é esse pico, essa coisa louca de uma felicidade que vem e vai. Ela é algo perene. Ela é algo com uma certa sobriedade. Então você está feliz, você está pleno, mas não é um euforismo. Não é aquela coisa que tira você do seu eixo para cima e para baixo, aquela coisa doida. É uma coisa perene, tranquila. E isso é muito bom. É um senso de paz, a gente pode falar também. Então quero que vocês percebam o seguinte: é possível o homem viver sem arete? É, com certeza é, e a maioria dos homens vive dessa forma. Ela chega a ser um pouco funcional, quer dizer, você consegue trabalhar, se relacionar, fazer as coisas, mas sempre de maneira medíocre, sempre de maneira a não dar o máximo possível, sempre de maneira a, tipo assim, cara, eu vou até onde dá pra tirar a média, né? E é a partir daqui que se dane. Então é o cara que deixa pra estudar na última hora, sabe? Essas coisas assim, sabe? Vai levando com a barriga, assim. Eu sei que tem um monte de problema, não quero lidar com isso, segue o baile. E a vida desse cara fica um pântano, assim, aquela água parada, né? Aquela coisa sem vida. E sempre aquele fundo de tristeza por saber que poderia estar entregando mais e fazendo mais e chegando a lugares melhores. Pelo contrário, a vida de quem quer desenvolver arete é aquele que busca esse algo melhor. E nós vamos entrar nisso agora. Então é o homem que ele não deseja mais apenas o mínimo. Ele começa a querer desenvolver a excelência em tudo. Ele começa a querer descobrir qual é o lugar de cada coisa. Para que é feita a cadeira? Então vou usar ela da maneira adequada. Para que é feita a escada? Para que é feito o meu corpo? Para que é feita a minha alma, a minha vontade, minhas potências como um todo? E aí ele começa a organizar. E aqui vem a palavra ordem. Na terapia e nas mentorias, eu ajudo muito os meus clientes e pacientes a buscar essa ordem interior. Isso é o começo de tudo. Então, quando está tudo desordenado interiormente, é que o homem sai perdido, fazendo qualquer coisa e não chegando a lugar nenhum. Então, ele começa a ordenar cada coisa. Por exemplo, alimentação. Agora de manhã o paciente estava mandando mensagem exatamente sobre isso. Cara, tô conseguindo fazer as coisas, não sei o quê, mas a minha alimentação eu não tô conseguindo regrar, eu tô comendo demais. Então é isso, é trazer essa meditação. Então o que é o ideal? Quantas calorias eu preciso por dia? Vocês entendem que tem uma ciência para isso? Quantas calorias eu gasto por dia? Qual é o meu objetivo? Se é ganho de massa, emagrecimento? Então quantas calorias eu preciso consumir por dia? E de maneira adequada, dentro dos macronutrientes, quanto de proteína, quanto de carboidrato e quanto de gordura. E eu consigo montar uma dieta para mim. Vocês entendem? E tudo que escapa disso aqui está errado. E percebam até o seguinte, isso é a ordem da alimentação. E aí vem a ordem do exercício físico, a ordem da religião, da oração, a ordem do trabalho, a ordem da família. Vocês conseguem entender? Então eu começo a querer a excelência de cada coisa. E aí eu começo a tirar as coisas que não me levam mais para a excelência. Começa a ficar muito claro para mim. Agora que eu tenho esse objetivo de vida de desenvolver arete, fica muito claro aquilo que me afasta disso.
Percebam que toda decisão ou ela me aproxima de arete ou ela me afasta dela. Então eu consigo ter uma noção do que é certo e errado. Entra uma visão moral do mundo, uma visão ética das minhas próprias ações. E conforme eu vou agindo melhor, eu vou colhendo melhores frutos. Então, nesse caso da alimentação, apareceu um brigadeiro no meio do caminho. Cara, se eu estou ainda abaixo das minhas calorias, tá tudo bem, eu posso comer um brigadeiro, não tem problema. Quer dizer, eu posso até colocar na minha dieta um doce por dia, né? Algum momento ali, 2 vezes por dia, sei lá, algo pequeno. Agora, eu não vou mais poder comer 7, 8, 10 brigadeiros, porque aí vai escapar da minha ordem, da minha excelência de alimentação. Vocês entendem? E assim eu vou ordenando, isso é arete, e vou me fortalecendo nesse processo. E assim o homem ele vai desenvolvendo virtude e excelência, né? Virtude e excelência está muito conectado. Então ele vai desenvolvendo a virtude e a arete ao mesmo tempo, que são praticamente a mesma coisa. Só que perceba que a primeira coisa é desejar esse estilo de vida. É abraçar isso aqui. Quer dizer, eu sei que vai dar trabalho, mas eu quero mudar o que move a minha bússola. Eu não quero mais viver em busca apenas dos prazeres, em busca apenas dos brigadeiros, em busca apenas daquilo que me traz conforto. Mas eu quero desenvolver a excelência. Eu quero ser melhor do que eu sou. E essa é uma decisão, como se fosse um contrato que você assina, que eu diria que é a mais importante da vida do homem, da vida da mulher, da vida de qualquer ser humano. Porque isso muda tudo. É como se você largasse para trás, e perceba, você não é que assinando esse contrato as suas ações vão mudar, não. Você vai começar um combate para mudar os seus hábitos antigos, que são péssimos, são os vícios, e desenvolver bons hábitos, que são as virtudes. Isso pode demorar uma vida inteira. Porém, uma vez que você assina esse contrato, você entra no campo de batalha, e esse é o momento mais importante. Teve algum vídeo que eu já fiz aqui que eu explico para vocês que a batalha já foi vencida. Então, nosso Senhor Jesus Cristo já venceu a batalha há mais de 2000 anos atrás. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar o bom combate. Vocês entendem que até para quem não é cristão, isso como símbolo é perfeito? Eu não preciso me preocupar em vencer o combate, eu preciso me preocupar em combater. Porque se alguém vem me atacar, eu não fico preocupado se eu vou vencer ou não. Eu fico preocupado em me defender, em fazer o que precisa ser feito. Claro que no final das contas eu quero vencer. Mas para vencer é só a consequência de um bom combate. Você entende que vencer é a finalidade, mas o meio é combater bem. Então eu preciso focar em quê? Em vencer? Não, eu preciso saber que eu quero chegar lá. A minha preocupação tem que ser no meio, em combater bem. E isso aqui é buscar a excelência em todas as áreas da vida. E como fazer isso? Eu já expliquei sobre a dieta. Eu começaria pelo que há de mais físico e concreto a você buscar a excelência. Então, é o treinamento físico, é o estudo, é a maneira de lidar com os filhos e com a esposa, com os amigos. Então, ordenar o ramo de relacionamentos, amizade, alimentação, treinamento físico, trabalho, então as horas trabalhadas e bem trabalhadas, tirar a distração, tirar aquelas coisas que tiram o seu foco. Então isso sim é trazer essa arete para o mundo concreto, para o mundo prático. E com o tempo ir também analisando esse campo mais sutil, por exemplo, desses pecados como a inveja, perceber quando os seus pensamentos vão para lugar errado e também querer organizar isso. Mas a minha dica é, comece com o que há de mais concreto. É treino, é dieta, é trabalho, essa coisa bem prática. E só de você começar a buscar excelência nessas áreas, a sua vida já vai dar uma grande guinada para um resultado positivo. E é claro que, ao mesmo tempo que eu falo dos campos práticos, não posso deixar de lado a vida de oração, por exemplo. Por quê? Porque o ser humano é um ser espiritual. Se você não está orando, buscando essa conexão com o que há de mais sagrado e divino no homem, você também não consegue exercer bem o que há de concreto e prático. Então, ao mesmo tempo que você busca a excelência nesse mundo concreto, comece a trazer uma ordem para a sua vida de oração, trazer uma ordem a essa vida de leitura espiritual, sabe? Essa coisa da meditação, meditar sobre você mesmo, encontrar dentro de você o que tem de melhor, o que tem de pior. Então, essas meditações são um verdadeiro autoconhecimento.
Tá bom? Isso também é tudo muito importante, é uma maneira de você começar. Então, por exemplo, o próprio exame de consciência é maravilhoso. Então, no final do dia, você pensar o que você fez de certo, de errado, o que deu bom, o que deu ruim, o que você teria feito diferente, para que no próximo dia você possa fazer diferente e não cair nos mesmos erros. E o que é o mais interessante disso aqui? O homem que pratica arete ou está em busca disso, a sua vida se torna uma inspiração para os outros, naturalmente, sem forçação de barra. É o que São José Maria Escrivá falava sobre ser útil deixa rastro. Então o que é o ser útil? Ser útil é ser humano, é servir à humanidade, servir ao mundo, agregar com os seus talentos que foram lhe dados. E deixa rastro, quer dizer, você deixa uma marca no mundo. Sabe aquela pessoa que chega no lugar e ela marca uma presença humana? Que o simples fato dela ter chego faz com que as pessoas até se ajeitem na cadeira, quer dizer, elevou o nível do ambiente. Diante da presença dessa pessoa, eu não fico de qualquer jeito. Até uma criança percebe isso quando chega o pai em casa, né? Quer dizer, peraí, chegou o meu pai, aquele que domina, né? E aquele que tem força, e eu preciso me ajeitar aqui, eu não posso ficar de qualquer jeito, não. Um pai que não inspira isso na criança tem alguma coisa errada. Então a mesma coisa que um homem que tem arete, então filmes a gente consegue ver isso muito, né, no próprio Aragorn. Quando o Aragorn está no ambiente, todo mundo se sente seguro, sabe que não pode se reportar de qualquer forma a ele, etc. Então um homem que busca esse tipo de vida, ele traz essa inspiração natural das outras pessoas. Ele, no caso, é um líder nato, de certa forma, né? E ele não precisa ficar se provando, entende? Ele não faz as coisas para se provar bom ou melhor. Ele simplesmente é. Então as suas ações provam o que ele é. Não uma necessidade egóica, né? Mas as suas ações e os seus resultados ditam a realidade. Então ele não precisa ficar se provando, ele não precisa ficar defendendo a verdade, o que é uma idiotice sem fim, né? A verdade não precisa ser defendida. E para isso é necessário descobrir que a excelência não é exatamente um fim, mas ela é um hábito diário. É algo que você busca todos os dias, você decide por aquilo, você acorda e se lembra. Hoje eu vou buscar a excelência, vou buscar ser um pouco melhor do que eu era ontem, 1% melhor, nem que seja um pouco, mas eu vou buscar melhorar um pouquinho em cada aspecto da minha vida. Então, é todo dia lembrar-se dessa guerra e se colocar à disposição na trincheira. Se você se distrair muito, você perde isso, porque o seu corpo naturalmente quer buscar o prazer, quer buscar o conforto. Então precisa vir a mente com aquela decisão bem estabelecida, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu quero ir, onde eu devo chegar e qual é o preço que eu tenho que pagar para poder estar lá. Todos os dias lembrar disso e a cada ação buscar isso aqui. Então agora eu preciso produzir, mas eu quero olhar o Instagram, ficar olhando o TikTok ou Reels. Quer dizer, então eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou trabalhar e aí eu largo o celular de lado, percebe? Então é todo momento estar atento, então e se eu me distrair, eu volto para o eixo e vejo o que me fez distrair para que eu não caia de novo nesse pecado, nesse vício. Então assim eu vou me fortalecendo, desenvolvendo o hábito da excelência, o hábito de ser virtuoso, o hábito de ter uma vida verdadeiramente humana. E por esse hábito, é claro que eu atinjo a minha felicidade. A felicidade de ser uma inspiração, de ser um bom homem, de ter os resultados bons e poder ser um exemplo para os meus filhos, um exemplo para os meus amigos, para a minha família e etc. Então, essa é a vida que eu desejo para mim, é a vida que eu desejo para você. E se você assistiu esse vídeo até o final é porque você realmente quer isso. E eu tô aqui para te ajudar. Então, se inscreve aqui no canal, não perde nenhum vídeo. Me segue lá no Instagram também, @tuccigabriel. E qualquer coisa que você precisar, me chama lá. Eu tô lá para ajudar as pessoas. Agenda teu pré-agendamento gratuito para eu poder te ajudar melhor, entender como que são os teus problemas. E deixa aqui também um comentário, cara, das coisas que você já declara guerra contra os vícios, se você está desenvolvendo uma vida de arete, quais são as coisas que você está passando agora. Conte comigo para eu poder te ajudar, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.